Hello! Olis! E aí? Bom, reunido hoje com o João, estrela da UBA. Como é que estamos? Tudo certo, cara, tudo certo. Tudo bem, amor? Tudo certo? Bom, hoje a gente vai falar sobre as provas aqui na Argentina, que são um pouquinho diferentes que em relação ao Brasil. Basicamente aqui tem 3 tipos de provas e tem um tipo que não é... Não sei se tem no Brasil já prova oral. Eu fiz na faculdade. Eu acho, mas não são em três. todas, né? Já vi fiz povo 3. fazer, mas é mais raro, né? É, não Aqui acho que não é a comum, maioria. eu acho. E é um tema bem polêmico, porque as pessoas quando chegam aqui têm um pouco de medo e tal. Então a gente vai desarrochar sobre esse tema. Hablaremos. Começando, quero explicar que não tem vestibular, no sentido de você não vai precisar fazer uma prova pra entrar na faculdade. Isso é independente da faculdade que você for estudar aqui na Argentina. Todas as faculdades são assim, porque existe uma lei que o ingresso nas faculdades tem que ser livre, gratuito e de acesso a todas as pessoas. Ou seja, todo mundo que estiver aqui na Argentina pode estudar o ensino superior sem precisar fazer um vestibular para ingressar e não tem número de vagas. Obviamente, particulares têm número de vagas, né? Mas essas universidades públicas não têm. Tá, e já que não tem vestibular, como é que faz pra ingressar? Cada faculdade aqui tem uma forma de ingresso um pouquinho diferente, mas todas elas basicamente são através de um curso de ingresso. A Barceló chama esse curso de ingresso de pré-grado, a UAI também, a UBA já chama de ciclo básico comum. Então, cada faculdade vai ter um nome para esse ciclo de ingresso, mas que vai ser, digamos ali, um curso nivelatório. Por quê? Porque apesar de a maioria deles ter provas e tudo mais, vocês vão entrar com o mesmo nível todo mundo depois no curso em si. Ele é mais pra te dar uma ideia do básico que tu viu no ensino médio, pra deixar todo mundo igual. Porque mesma coisa aqui no Brasil. As escolas públicas e as escolas particulares, os alunos, querendo ou não, saem com um nível diferente de conhecimento básico. E aí não acontece de estar lá no meio do curso e a pessoa não saber o que é uma mitocôndria, por exemplo, porque ela viu isso no ciclo básico. Uma coisa que é interessante sobre isso que eu vi também uma pessoa comentando outro dia, é que ele tinha feito um curso técnico completamente diferente, tipo da área da saúde, e ele simplesmente não tinha tido biologia. Então, Sim. Pra ele, biologia no CBC era crucial. Tipo, não tem como cortar a biologia do CBC. Sim. Porque ele falou, tipo, eu entrei no CBC sem saber o que era uma proteína. Sim, porque no Brasil, pelo menos, tem aqueles IFSU, que daí, tipo, tu vai fazer, sei lá, mecatrônica. Tu não vai ver tanta biologia, tu vê, tipo, muito claro, básico. São as escolas técnicas, né? E como aqui na Argentina não tem vestibular, serve justamente pra isso. Sim, exatamente. E também aqui o ensino médio ele é voltado para uma área, e aí pode ser que a pessoa fez voltado para uma área de sociais e quer trocar para humanas, daí ela não teve as matérias de humanas. É a mesma coisa que mais ou menos o IF. E aí, como não tem, né, o vestibular, basicamente para ingressar precisa da documentação legalizada em ambos os países, e algumas faculdades pedem para você fazer uma prova de espanhol. Essa prova de espanhol pode ser que seja da faculdade ou pode ser que seja de um centro de proficiência. Tipo aquelas que se faz de inglês, sabe, aqueles TOEFL, é mais ou menos isso, só que em espanhol. Então, por exemplo, faculdades públicas como a UBA, o NLP, algumas particulares como a Maimonides vão te pedir esse certificado para poder ingressar. Tem vídeo no canal pra quem quiser saber mais. Isso, não é que é um certificado pra te poder entrar, não é uma prova que você precisa fazer pra entrar na faculdade. É só a prova do espanhol. Quem é hispanohablante não apresenta esse certificado, não precisa fazer essa prova. E aí as particulares, cada uma tem o seu método ali quando não pede prova. Tá, vamos falar sobre o tempo de cada curso então rapidinho. Da UBA demora mais ou menos entre 6 meses e 1 ano, né? Isso. Até 1 ano e meio. Depende se a pessoa precisar. Assim, pode o fazer... O mais comum é 1 ano, né? Comum, assim, digamos. Pode fazer de 6 meses até 3 anos. Aí isso vai do teu ritmo, de quantas matérias tu vai pegar, da tua dificuldade, facilidade e tudo mais. Mas a média é 1 ano. A maioria das pessoas fazem em 1 ano. Tem gente que faz em 6 meses? Tem. É bastante gente? Não, é a minoria. Mas tem gente que consegue. E a UNLP? A UNLP é um curso mais nivelatório, então, tipo, ele leva ali 1 mês e meio, 2 meses, é bem rapidinho da UNLP. Daí, das particulares, varia muito, 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 porque as particulares, elas têm ingressos em datas diferentes ao longo do ano, tem questão também de que aí um ingresso tem mais tempo, outro ingresso tem menos tempo, então varia dentro da própria faculdade também, né? Tá, e vocês vão ver que a gente vai falar sobre as provas um pouquinho mais voltado pra UBA, mas quem vai estudar na ULP, na Barceló, na UAI ou nas outras faculdades, serve igual porque o método de tomar prova aqui é basicamente o mesmo e a gente conferiu com nossos amigos que estudam nas outras faculdades. Sim. Tá, falando um pouquinho sobre o CBC. E eu já te pergunto, João, o que tu achou do CBC? Tu achou fácil, difícil? Se não tem vestibular, é muito fácil, né, cara? Não. Cara, eu vou dizer assim, eu não achei difícil, mas eu também não achei fácil. Sim, então, teve que estudar, né? Desculpa. Sim, eu tive que estudar. E eu era uma pessoa que no ensino médio eu literalmente não estudava. Então, e aprovava sempre com notas muito boas. Então tu achou um pouco mais difícil que o ensino médio, no caso? Com certeza. Mas mais fácil que a faculdade. Sem dúvida. Não, assim, é um primeiro choque, digamos assim. Ainda mais pra gente que tá vindo de fora, né, cara? É um método de ensino um pouco diferente.
As provas acabam sendo... Eu acho que as provas do CBC em si são mais parecidas com as provas do ensino médio, digamos assim, tá ligado? Então, se tu vai fazer o presencial, vai ter uma parte da prova que vai ser um VUF, daí vai ter uma parte da prova que vai ser a desarrochar, que é escrito no caso, deve ter um choicezinho no meio. Isso. É uma Choice, prova bem... pra quem não sabe, é de múltipla marcar. escolha, né? Isso, a múltipla escolha da gente do Brasil. Isso. E desarrochar, que vocês é um nome que vocês vão conhecer aqui, é... Como é que explica? Escrita, prova escrita. Tipo Prova escrita. as provas de... Descritiva. Isso. Questão aberta. Que se eu não me engano, é Sociedade e Estado que tem e IPC, né? Química Biologia também E já biologia teve. também. Isso. Biologia já teve. É bem... Depende muito, né? Porque vai mudando, às vezes o professor muda também. E depende se é UBA 21 ou se a pessoa tá fazendo presencial também. Exatamente. Mas basicamente, então, dá pra tirar aqui que no CBC você vai ter dois tipos de prova, que é a prova escrita, né? No caso que você vai ter uma questão aberta e você vai ter que desarrochar ali ou com palavras, ou, por exemplo, em matemática, com o exercício em si do desenvolvimento da questão. Ou as de marcar, que daí vai ser VOF, A, B, C ou D... Vai ser de marcar. Ou seja, no CBC ainda vocês não vão ter o gostinho da prova oral. Felizmente ou infelizmente. Tu queira fazer livre, né? Tu quer dar uma prova livre, mas Explica aí já o que é livre, pessoal. A livre é quando tu já tem o conhecimento sobre certa matéria, tu já tem Já que ter cursado cursou e ela. reprovou. E tu te sente tipo assim, eu não vou dar os 2 parciais, digamos assim, da matéria Não pra tentar preciso. aprovar. Não preciso disso. Vou direto pro final. Só que daí na livre, a metodologia do livre ele vai mudando conforme o professor. E, num geral, eles fazem a prova que seria a final, que é com todo mundo junto. E além da final, eles vão te fazer um oral. Então, tipo assim, é como se tu tomasse 2 provas em uma. Ou seja, é eu bem olhei a de difícil. matemática. Tu pode cortar um tempo, digamos assim. Tipo, tu vai cortar toda uma cursada. Mas... Eu olhei a de mais matemática, porque eu tinha tentado fazer o CBC em 6 meses e me faltou matemática. Daí eu tinha pensado, não, vou estudar nas férias e vou dar a livre de matemática. E era isso, era fazer a prova final, que são 4 questões abertas, que no caso eu cursava no UBA 21, e depois eu tinha que fazer uma prova oral com o professor, e ele ia me dar uma questão e eu ia ter que resolver no quadro pra ele explicar cada ponto da questão, o que eu resolvi. Tive coragem de fazer isso? Não, preferi recursar mais 6 meses e esperar 6 meses depois pra entrar na carreira. Quais matérias tu achou mais difícil no CBC pra ti? No CBC, cara, ICSE, né, que é Sociedade de Estado, porque a gente não tem base nenhuma de história argentina, né? Então a gente chega aqui meio completamente perdido. Sim. Acho que é uma matéria que todo mundo tem medo, mas pra mim foi fácil porque eu gostava, era matemática. Tu falando agora pra mim foi exatamente o contrário. Eu gostei de Sociedade e Estado, então achei fácil. Sim. E matemática foi um terror. Cara, Sociedade de Estado eu estudei pelos documentários, sabe? Sim. Canal Todo mundo Encontro. estudou pelos documentários. Bom demais. Pô, era muito bom, porque ele é muito bem produzido, é muito Sim. bom de assistir. Era e tal. gostosinho, né? Era muito bom. Nossa, saudades. E química, o que tu achou? Saudades. Cara, química foi mais pegado. Química eu lembro que eu peguei presencial e depois eu peguei por UBA 21, porque eu tive que recursar. IPC tu falou? IPC eu achei muito fácil. Eu acho que tu fez no inverno ou tu fez na cursada normal? Não, eu fiz cursada normal. Achei ridiculamente fácil. Eu acho que é a matéria mais fácil, né? Tá, então, no geral, a gente pode concluir que não é tão fácil, mas também não é difícil. O pessoal que estuda, se dedica, tem grande chance de passar. Sim. Se tu realmente estuda e te dedica, em um ano tu faz tranquilamente, assim. Tu faz sem passar perrengão, sabe? Sim, um ano Eu fiz em 1 ano e meio, porque os primeiros 6 meses aqui eu tava completamente deslumbrado, sabe? Eu tava, tipo, deslumbrado com a cidade e ao mesmo tempo eu não tava bem comigo mesmo, tipo, não tava bem Primeiro na cabeça, digamos assim. Daí eu fui melhorando, fui pegando jeito e a coisa foi engrenando. E também, tipo, pras pessoas que recém saíram do ensino médio é muito mais tranquilo. Sim, Ou que estavam sim. fazendo cursinho pré-vestibular no Brasil. Porque tá vendo aquela matéria ali recente. Quem saiu há mais tempo do ensino médio, ou quem cursou nesses IFES, por exemplo, da vida que não tem, por exemplo, biologia, alguma matéria assim, que vai acabar tendo um pouquinho mais de dificuldade, porque vai ter que Sim. estudar mais um pouco. Que O pessoal que se dá bem também é que tem outras carreiras, sei lá, da exatas. Nossa, chega aqui e deita não, em matemática, chega química, aqui, não tem nem física. graça, né? Tá, então no CBC a gente não vai ter prova oral, vai ter prova choice, que é ABCD, ou de desarrochar, que é responder uma pergunta escrevendo com texto. E aí, entrando pra carreira, não vai ser todas as provas orais, né? Vai depender do Não. professor, vai depender da cátedra. Tem bastante choice. Mais ou menos é o quê? Uns 30% de prova oral? 40? 40? Dá pra botar 50, É que talvez. depende também se vai pra final e depende... E depende como tu vai avançando também, né? Tipo, Eu acho que mais pra primeiro frente ano, segundo, só oral. terceiro, vai muito de como é cada ano, assim. O segundo ano nosso foi tudo choice. E era tudo presencial. Sim. Tá, e aí, o que tu tem pra dizer sobre a prova oral? É tudo isso mesmo? Dá a um gente fica com medinho. medo, né, cara? A gente fica com medo. E claro, tem toda aquela
aleatoriedade de quem vai te tomar a prova oral também, né? A Se é um fica com professor medo de quem bom, vai professor tomar. ruim, Sim, exato. se ele Ou tá se com ela- empatia. Às vezes não é nem se o professor é bom ou ruim, é se a pessoa é boa ou ruim. Tá ligado? Porque, tipo, tu tá com um professor bom, ele vai te tomar mais ou menos a mesma coisa. Ele não vai te tomar o que ele vai perguntar. E às vezes vai até te cientista, né? ajudar, tipo, isso tu não lembra, mas isso outro aqui, tentando... Sim, eu fiz uma prova recentemente, eu fiz Repetiarch de Muno. Quando tu tira 3, tu tem a oportunidade de fazer Repetiarch pra puxar a tua nota pra cima. Sim. Eu fiz a Repetiarch de Muno e geralmente Repetiarch são orais, porque é menos gente. Fiz a Repetiarch de Muno, quem me tomou foi uma doutora. O Hefner me chamou pra fazer a prova. O Hefner é o chefe de cátedra e é um cara que ele é famoso aqui na Argentina, porque ele é um imunologista e a gente teve uma pandemia recentemente. Então a cada 2 semanas ele tava na televisão. Tipo, era ele que dava as informações e tal. E ele é um Nossa. cara gente boníssima, ele é muito gente boa. Então Ele deve me estar no chamou- Cone 7, né? Sim, ele é um dos chefes lá do Cone 7 também e tal. Enfim, ele me chamou pra tomar a prova e disse, pronto, quem vai me tomar vai ser ele, né? Dele, não, tu vai ser tomado pela doutora X aqui. Não lembro quem era a doutora. Daí ela, oi, tudo bem, como é que tá, não sei o que. Ela, uma cara bem fechada, mas ela foi gente boa, sabe? E dava pra ver que ela sabia horrores da matéria. E daí ela foi guiando muito bem a prova, sabe? Tipo, ela perguntou... Tu tava O bem que nessa? aconteceu pra tu estar aqui? Eu sabia muito da matéria. Eu sabia realmente a matéria. Só que, claro, o Choice tem aquela coisa, tu caiu no pega-ratão, tu tá errado, não tem meio certo. É certo e errado. Sim. Por isso que Então eu a tua dei nota choice. vai pra baixo. É. Daí, o que acontece? Ela me perguntou, o que aconteceu pra tu estar aqui? Eu reprovei. Ela, não, tipo, qual foi a questão? O que foi exatamente que tu foi mal? Daí eu disse, eu tenho alguns amigos que são ajudantes, me explicaram algumas das questões que eu errei. Então me diz uma questão que tu errou. Daí eu falei. Daí ela, tá, então agora tu me explica o que é o certo. E o que tu tinha errado, por que tu tinha errado. Caralho. E eu, putz, mas Nossa, eles- isso é muito bom, porque a gente normalmente, tipo, quando a gente É erra bom uma se tu questão... estuda aquela É questão. ótimo. Não, Se eu mas tivesse realmente entendido. Mas é que, por exemplo, normalmente quando a gente erra uma questão e a gente sai pra procurar o que foi a resposta, A a gente gente fica, fixa. putz, eu não acredito que era esse negócio fácil desse jeito e eu errei. Daí a gente fixa. Pior que né? justo essa, não era um negócio fácil, tá ligado? Era um negócio, tipo, que era, Putz. sei lá, ativação de macrófagos na periferia. E me perguntava justo de uma molécula que a gente nunca citou em aula, tá ligado? Daí eu pensei, essa não é a resposta. E tinha uma que era todas incorretas. Aí tu E eu, foi tipo, as seco. outras duas, a A e a C eu tenho certeza que não são. A B é uma molécula que eu nunca ouvi falar, eu vou certeza na incorretas, né? Daí eu fui, tava errado, era a molécula que eu nunca tinha ouvido falar. Putz. Daí ela me perguntou, daí eu falei, não, porque agora eu sei que tem a molécula tal. Eu queria pra ser ativada, né? Daí ela, tá, então vai me falando de ativação de macrófagos, blá blá blá. E foi, só que nessa de foi seguindo, foi levando a prova, ela levou e a gente falou basicamente do conteúdo inteiro da prova. Em, sei lá, 10 minutos de prova. E ela sendo super gente boa, porque tinha coisas que eu não lembrava, e ela me falava, tá, mas ó, tu acabou de me falar tal coisa. É por aqui. Daí eu falava, tá, então realmente é por aqui, tal, e eu conseguia guiar tudo, sabe? Tipo, Sim. tu não tem que ficar medo da prova oral, porque, cara, se tiver uma pessoa ruim que te tomar a prova, faz parte, entendeu? Isso faz parte da sorte ali da questão, infelizmente. Sim. Mas a maioria não é gente ruim, tá ligado? Tá, mas também tem a parte boa, que todo mundo fala, que na prova oral é mais o grosso que vê, né? Sim. Ao contrário do Choice, que Choice vai ter Exato. toda a matéria e na prova oral não. Na prova oral, até porque eles não têm tempo de perguntar Não, toda a e tipo matéria. assim, tem matérias que elas têm conteúdo pra ser muito finas. Imuno, por exemplo, que é essa que eu falei, que eu do Choice fui pro Repetiarch, era uma molécula que eu poderia saber, claro, e poderia ter aprovado, e deveria talvez saber e ter aprovado naquele momento. Mas, cara, é uma molécula. Tu saber a molécula não te interfere tanto no que é o processo como um grande. Que na prova oral vão te perguntar o processo. Vão me perguntar o processo, entende? Eu agregar moléculas numa prova oral é pra aumentar a nota. Sim. Mas eu saber o processo é o que me aprova. Só que, claro, se tu vai pra um choice de uma matéria que tem muita molécula, aí tu Bioquímica. tem que saber a molécula. Claro, bioquímica. Físio é uma matéria que, por exemplo, tu conseguia aprovar sabendo o processo. Tu não precisava tanto de molécula. Precisava mais dos transportadores, Sangue, né? talvez, transportadores em renal. Mas é uma matéria um pouco mais pé no chão, digamos assim, o Choice, sabe? O Choice de Imuno já não. O Choice de Imuno é o...
Tipo, a matéria imuno é linda, a cursada é linda, os ajudantes são ótimos, o professor, esse Hefner, é um gênio, tipo, é muito bom. Só que chega na prova, a prova é mortal, assim, a prova é foda. E tu consegue pegar todas as provas antigas pra estudar? Ah, vaza muita coisa, né? Vaza muita coisa. Imuno, a própria cátedra vaza as provas de imuno. Eles fazem questão da gente ter as provas antigas, sabe? Então, isso eu acho ótimo, sabe? Sim, pra Tem estudar é muito bom. matérias que eles não gostam. No CBC, já Por pro quê? pessoal Não sei. saber, normalmente no CBC tem todas as provas anteriores pra estudar. Tipo, o meu CBC basicamente foi estudando pro prova anterior. Alticho, né? Alticho. Alticho. Entrem no Alticho. Salva muita vida. Site mais Sim. ajuda o pessoal. Aqui. E é muito importante, né, cara, tu mecanizar a forma de fazer a prova, independente se é choice, se é oral, o que que é. Porque se tu não tá preparado pra aquela metodologia de prova, e não é tu tá preparado pra metodologia de prova, tu tá preparado pra metodologia de prova dentro da matéria que tu tá estudando. Então, tipo, sei lá, eu sei fazer um choice de imuno. Se tu me botar pra fazer um oral de imuno, talvez fique um pouco capenga. Por quê? Porque eu não treinei oral de imuno, entende? Como a gente comentou, no oral a gente tem que prestar mais atenção no grosso, porque vão te Exato. perguntar os processos, e no choice tu vai ter que ir lá nos fininhos, porque pode ser que Até preste. também porque, tipo, Exatamente. acaba que a gente estuda pelo choice, a gente sabe mais ou menos o que eles perguntam no choice. Tipo, que às vezes são processos mais finos, e aí tem que Exatamente. decorar uma coisa mais fina, que no oral tu vai pedir só o grande, aí tu não estudou o grande, tu estudou só o Exato. fino. Eu acabo preferindo oral, porque... Claro Ah, tu que prefere? no oral... Tu prefere a eu prova prefiro oral? oral. Ah. Eu prefiro oral, com É certeza. que tu falou que dá Não, medo eu ainda. gosto... Dá medo, mas eu prefiro oral, porque eu falo muito. E eu Sim. tenho essa tranquilidade de falar muito, sabe? E se tu chega... Dica pro oral, gente. Chega na prova oral com a pessoa que vai te tomar a prova e seja querida com a pessoa. É. Tipo, seja legal com a pessoa. Entende? A pessoa já tomou... Talvez tu seja o primeiro de 200 pessoas que ela vai tomar. Ou talvez tu seja o número 200 de 199. Então, tipo assim, a pessoa vai estar estressada, vai estar cansada. E se tu for outra pessoa estressada, não vai dar muito certo. Não fecha, né, cara? Não fecha. E também não adianta chegar, às vezes, querendo, não sei espanhol muito bem, vou aqui enrolar, nananã. Tipo, se esforça ao máximo pra falar em espanhol Exato. também. Principalmente o pessoal que vai entrar no primeiro ano. Muitas vezes as pessoas fizeram o CBC por UBA 21 e não tiveram tanto contato com hispanohablantes e tal. Então, tipo, quando chegar na primeira prova oral do primeiro ano, já chega assim, oi, tô um pouco nervoso, né? Não, Vamos claro. devagarinho. Tipo, tenta falar pausado pra não sair, tipo, pra não enrolar no espanhol, porque principalmente no começo, quando a gente tá nervoso, não sai o espanhol. Não, eu lembro que a minha prova de anato, quando me tomaram anato, eu cheguei e falei, tipo, eu tô um pouco nervoso e tal. Dele, não, fica tranquilo, vou te largar aqui no preparado, tu vai ter tempo pra ver o preparado com calma, não vou chegar aqui e já te botar na frente de uma perna e sair te perguntando tudo da perna, entendeu? Não, vou te botar ali, fica 5, 10 minutinhos ali olhando, te localizando, relembrando, e daí eu venho aqui te perguntar. Então, tipo assim, cara, eu nunca tive uma experiência ruim de orais. Eu conheço gente que já teve experiências ruins. Eu nunca tive, eu não posso falar pra essas pessoas daí. De novo, eu acho que a maior dica é estudar espanhol. Estudar o espanhol. Porque Estudar o espanhol. vai te ajudar, inclusive. Imagina se... pro João, que fala bem espanhol, eu acho que dos brasileiros que a gente conhece aqui, o João que fala melhor, ele ainda fala que fica um pouco nervoso, mesmo Sim. falando bem espanhol. Então imagina chegar que a gente fica com espanhol nervoso meia até boca. pela própria prova, né? A gente fica nervoso pra fazer choice. Por que não vai ficar nervoso pra Exato. fazer oral? Ali no oral é tu e o professor, né? Exato. Aí dá mais aquela obrigação, tipo, eu tenho que saber. Eu acho que outra coisa também de dica, que o pessoal provavelmente vai pegar no ano ali, fazendo a matéria, que é já perguntar para as outras pessoas o que cai no oral, né? Pra já ir Claro, estudando claro. e treinando. Sim, Porque sempre sempre tem tem os uma- tópicos importantes que, por mais que não caia pra ti, tu vai ter que estudar, porque... Ou tipo assim... Nos grupos de WhatsApp tem muito, né? Tipo, o sim, pessoal, tem meu amigo que muito. cursou semestre passado falou que caiu isso na prova. Exato, anato, locomotor. Não vai sem saber plexo braquial. Tipo, não existe tu ir pra locomotor sem saber plexo braquial. Entende? E nem Vão te posição perguntar? anatômica. Talvez não te perguntem. Mas tu tem que saber, entendeu? Tipo, é o básico do básico. Já vai treinando pro espelho essas partes da matéria mais importantes que o pessoal sempre fala que cai. Sim, totalmente. Bom, então sobre prova era isso. Vou deixar o arroba do João aqui pra vocês seguirem ele, ver como que é a vida dele aqui em Buenos Aires. E também vou deixar o link da nossa assessoria pra quem quer vir estudar medicina na Argentina. Vale a pena. Melhor custo-benefício, não tá acreditando, comprova. E também o link do curso de espanhol aqui pra vocês darem uma olhada, caso vocês vão fazer a prova aí de certificação, seja pra UBA, UNLP, enfim. Era isso.
Prova oral, então, dá medo, mas depois a gente se acostuma. E, inclusive, o João acabou de falar que ele prefere prova oral do que choice. Então, não é tudo isso. Estudem espanhol. Sim. Estudem. Pelo amor de Deus. Por favor. Tchau! Tchau! Falou! Told you so extra, but I know I'm the same. Yeah. Love me in spite of my trauma. Give me what I need instead.